Boa tarde a todos. Então, a gente está aqui para analisar então a divulgação do IPCA e do INPC de maio. As pessoas com uma grande ansiedade, né, sobre o que tinha dado do INPC em face da greve dos caminhoneiros e da situação que a gente viveu, principalmente nos últimos 10 dias de maio. 10 dias que mudaram a cara do transporte, mudaram o país. Né? Então, acho que a gente pode passar a apresentação. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa antes. A gente pode fazer tradicionalmente. O João Renato vai apresentar hoje. A Clarissa está em Manaus, numa reunião do IBGE, discutindo o PIB. Acho que a gente vai ter boas novidades, que o IBGE está fazendo um esforço de tentar começar a utilizar notas fiscais eletrônicas no cálculo do PIB, no auxílio do cálculo do PIB. Acho que esse foi o grosso da discussão lá. Ela volta semana que vem, a gente vai ter mais informações sobre isso. Então, eu vou passar a palavra para o João, agradecer a ele o esforço heróico de montar num tempo recorde. Foi divulgado hoje de manhã. A gente tem tentado fazer essa sistemática de minimizar o tempo da divulgação para a nossa análise. Então, os dados foram divulgados hoje de manhã e a gente já tem pronta essa análise aqui. Então, eu agradeço já de público o João, o Carlos, o Luiz, a equipe da GECOM. E eu passo, então, a palavra para o João. Acho que a gente pode sentar aqui e... Bom, vou apresentar. Bom, queria desejar uma boa tarde a todos. Começar, então, falando dessa divulgação desse mês de maio, para a inflação de Brasília, para o IPCA e para o INPC. Foi divulgado na manhã de hoje. Ih, está dando algum problema aqui com o meu passador aqui de slide. Tá. Então, aqui, de maneira breve, falar um pouco do que vai ser o roteiro dessa apresentação. A gente vai começar comparando, né, o IPCA Brasil, Brasília e as regiões metropolitanas que são pesquisadas, né, pelo IBGE. Vai fazer uma análise também um pouco mais desagregada, a nível de grupos e de alguns itens que têm relevância na inflação desse mês. Vai também fazer uma análise da trajetória, né, como é que esse conjunto de preços está se comportando ao longo do tempo, para a gente ter uma noção mais ou menos do que esperar daqui para frente. Vai fazer a mesma coisa também para o INPC, que é praticamente a mesma cesta do IPCA, só que com pesos relacionados a consumidores com renda mais baixa, né, de 1 até 5 salários mínimos. E, por fim, a gente vai fazer algumas considerações finais e também traçar um balanço de risco, seriam quais são as perspectivas daqui para frente, para a gente ficar um pouco mais situado no que está por vir aí. Posso errar. Tá, então esse primeiro gráfico, na verdade, ele traz um conjunto de informações. As barras mais escuras ali, elas representam o IPCA acumulado no ano, né? Então, ali está ordenado do maior para o menor. Brasília, aquele em laranja aqui, a gente pode ver que, no acumulado do ano, Brasília se encontra com IPCA de 0,61, que, se a gente for analisar, ele é o segundo mais baixo, né? Esse 0,4 aqui de Rio Branco e Aracaju são cidades novas que o IBGE incluiu na pesquisa, que foi divulgada hoje, e eles não têm, como está começando agora essa pesquisa, eles não têm acumulado no ano ainda, só tem o mensal, né? Então o mensal acaba sendo do ano. Então, na verdade, se a gente desconsiderar esses dois aqui, que são a variação puramente mensal, e pegar as regiões que são tradicionalmente pesquisadas pelo IBGE, a gente tem que Brasília está aqui na segunda posição, com menor IPCA acumulado no ano. Só está perdendo para Goiânia, que está um pouquinho abaixo, com 0,53. Ficou um pouco sobreposto aqui, porque o mensal e o do ano estão muito próximos em Goiânia, então acabou sobrepondo. Por outro lado, se a gente olhar a variação mensal, Brasília registrou nesse mês de maio a menor variação de todas as regiões pesquisadas, né? Foi 0,15, a gente vê que é o piso aqui dessas barras mais escuras, né? Então, Brasília está com o IPCA mensal de maio sendo mais baixo aí do ano. É interessante a gente olhar um pouco para o Brasil também, né? Se a gente olhar o acumulado no ano, Brasília está com 0,61
O Brasil, né, que é a média de todas as regiões, devidamente ponderadas, claro, está com 1,33, né? Ou seja, Brasília está com menos da metade do IPCA nacional se a gente olhar no acumulado do ano. Ou seja, uma inflação bastante baixa comparativamente com a maioria das regiões metropolitanas e do Brasil de forma geral. Bom, olhando para os grupos, né, que grupos tiveram maior influência nisso, né? A gente observa aqui que o Grupo Alimentação e Bebidas registrou uma deflação em Brasília nesse mês de maio. Isso chama um pouco a nossa atenção, porque desde setembro do ano passado esse grupo não vinha registrando deflações, né? Pelo contrário, vinha crescendo continuamente. Então, nesse mês apresentou essa surpresa aí, uma boa surpresa, eu imagino. Espero que seja boa, né? Que não tenha sido reflexo de problemas mais sérios para a gente. O Grupo Habitação, por sua vez, teve um avanço bastante expressivo, né? Sobretudo por conta da questão da energia elétrica residencial. Se a gente se recordar da última apresentação, a gente já tinha colocado no nosso balanço de riscos que a energia deveria aumentar esse mês agora por conta da passagem da bandeira tarifária de verde para amarela, né? E isso acabou representando uma contribuição do IPCA só dessa energia elétrica de 0,08, né? A gente tinha calculado alguma coisa entre 0,10 foi 0,08, então foi mais ou menos dentro do esperado o que aconteceu nesse grupo. Por outro lado, o grupo de transporte também foi uma certa surpresa, né? Registrou uma variação negativa. E se a gente olhar, dentro desse grupo, os itens que têm mais peso aqui são gasolina e passagem aérea, né? Se a gente olha o avanço da gasolina, teve um avanço positivo, né? A gasolina aumentou de preço no DF, como no Brasil, nesse mês de maio. Por outro lado, a passagem aérea ela caiu bastante nesse mês, e como Brasília tem um peso muito maior sobre a passagem aérea em relação ao Brasil, isso acabou contrabalançando esse efeito da gasolina, né? Exatamente. E no Brasil não houve essa sorte, porque no Brasil passagem aérea representa muito pouco, né, na média nacional. Então, beleza. Alimentação, bebidas, habitação e transporte são os grupos que mais têm peso dentro do IPCA, né? Então a gente sempre acaba dando uma relevância maior para esses três grupos, que são os que mais têm peso. Bom, aqui seria uma separação pelos itens, né, que pesaram mais dentro de cada grupo, aqueles que tiveram a maior contribuição para aumentar ou para diminuir o IPCA de cada grupo, né? Como a gente havia comentado, no topo aqui, em termos de contribuição, e aqui eles estão ordenados por contribuição, né? Logicamente, a gasolina teve uma variação de 1,42, inferior àquela registrada pela energia elétrica residencial, só que como a gasolina tem um peso superior à energia elétrica dentro da cesta do DF, a sua contribuição acabou sendo maior. Então, aqui eu estou organizando por contribuição. A gasolina teve a maior contribuição, né, 0,09 para o índice total, para o índice geral, seguido de energia elétrica residencial. Automóvel novo também foi um fator que pesou bastante na cesta de maio. E na parte de alimentos, a gente tem cebola e leite longa-vida. Eu vou deixar isso depois para o João, se ele quiser comentar. E no lado positivo, vamos dizer assim, né, no lado das variações negativas, das reduções, a gente tem que a passagem aérea, como eu havia comentado, ela caiu 13,91% em Brasília, no IPCA de Brasília. Só que como ela tem um peso de 1,5, isso acabou se traduzindo numa contribuição de menos 0,21, né? Ou seja, ela contribuiu para reduzir o índice em 0,21. Então, uma contribuição bastante forte para esse grupo de transportes e para o IPCA de forma geral, dado que o grupo de transporte tem um peso bastante significativo no índice geral, né? E aí, seguindo a passagem aérea, a gente teve outro item aqui do setor do grupo de alimentos e bebidas, né, que é o mamão, que também teve uma contribuição, teve uma variação negativa de 25% e uma contribuição final de menos 0,04%. O etanol também apresentou um recuo em relação ao observado no mês passado, seguido de costela, refeição e gastroprotetor. Alguns ali também do segmento de alimentação e bebidas e outro do segmento de medicamentos, né? Bom, já que a gente está falando de itens, né, é sempre oportuno a gente ter uma visão mais agregada disso. A gente tem calculado sistematicamente o índice de difusão, né? O índice de difusão, na verdade, seria aquela parcela dos subitens, né, o menor nível de agregação feito pelo IBGE,
Então, a gente pega a parcela desses subitens que efetivamente tiveram uma variação positiva, né? Então, a gente calcula qual é esse percentual de subitens que tiveram variação positiva sobre o total de subitens e a gente chega nesse índice de difusão. Aqui eu fiz uma média móvel de 3 meses, que é só para suavizar um pouco, porque esses movimentos geralmente são um pouco mais bruscos, né? Então, com essa média móvel, a gente tende a suavizar um pouco melhor. E a gente vê que Brasília, que é essa linha aqui azul mais clara, ela está ali num nível próximo de 50%. É um pouco abaixo do Brasil e bem próximo da mínima da série histórica aqui, que seria 50%. Então, quer dizer, traduzindo em outras palavras, seria dizer o seguinte: cerca de 50% dos subitens tiveram variação positiva nesse mês, na média móvel, obviamente, e os outros 50% tiveram ou variação nula ou variação negativa. E como a gente pode observar aqui na série histórica, é um valor bastante baixo, né? Se a gente comparar ao longo do tempo aqui, a gente parece estar com uma inflação disseminadamente benigna, vamos dizer assim, com oscilações não disseminadas por todo o conjunto de subitens. Opa, passei muito. E aqui, só para contextualizar um pouco melhor a trajetória também, a gente tem um acumulado em 12 meses, tanto para o Brasil quanto para Brasília. E o que a gente vê é que a gente está aqui bem próximo do Brasil, né? Brasília está registrando nesse mês 2,90 no acumulado em 12 meses, o Brasil está 2,86. Se a gente arredondar para uma casa decimal, a gente está empatado com o Brasil, né? E a gente vê que é uma trajetória que vem acontecendo já desde meados de 2016, se intensificou um pouco mais no iniciozinho de 2017 e vem se mantendo nessa trajetória desde então. O que sugere para a gente que a trajetória de inflação é uma trajetória bem comportada, né? Ela está convergindo para um nível mais baixo e se a gente não tiver choques muito pronunciados, a tendência é de continuar nesse patamar mais baixo por um período de tempo suficientemente longo aí, né? Bom, aqui seria pegar aquele gráfico ali e trazer para os subgrupos, né? Só para a gente ter uma noção melhor de que grupos estão respondendo mais ou menos por essa tendência baixista aí da inflação aqui no DF. E eu separei 3 aqui, que geralmente são os que a gente analisa mesmo, porque são os maiores pesos, né? Então, a gente vê que transporte em Brasília, né, que é o laranja, está rodando abaixo do Brasil, pouco abaixo, mas como esse grupo tem um peso bastante significativo, essa diferença acaba também importando bastante. O setor de habitação, sem dúvida, é o que talvez está mais responsável aí por essa diferença, né? A gente vê que Brasília está rodando abaixo, praticamente na metade do que está rodando o Brasil, né? Então isso acaba exercendo um impacto bastante positivo em termos de trajetória para a inflação de Brasília. Por outro lado, o setor de alimentos e bebidas, né, que também tem um peso bastante importante, um dos maiores pesos dentro da cesta de IPCA. Em Brasília, a gente está com uma variação positiva, embora baixa, mas positiva, ao passo que no Brasil a gente tem uma deflação assim, bastante acentuada, que já foi maior, está reduzindo um pouco, mas ainda assim é um fator bastante importante para explicar essa trajetória mais recente de queda na inflação nacional. Mas, de qualquer forma, esses fatores acabam se combinando e, de alguma forma, a gente está convergindo para o Brasil, embora a composição seja um pouco diferente, mas, no índice geral, a gente está ali próximo da inflação brasileira, né? Por fim, mais uma medida que a gente tem reportado aqui com bastante frequência são os núcleos de inflação, né? Aqui a gente reporta basicamente 2 núcleos diferentes. O IPCA-DP seria o IPCA por dupla ponderação, né? Na verdade, o que a gente faz aqui é reponderar os pesos daqueles itens que têm muita volatilidade dentro do índice, né? Então, itens com muita volatilidade, a gente reduz o peso, itens com pouca volatilidade, a gente aumenta o peso. Isso suaviza um pouco a trajetória e elimina ruídos que costumam ser mais transitórios, mais eventuais, então isso dá uma noção melhor de trajetória para a gente. E um outro núcleo que a gente também tem reportado aqui é o de média parada suavizada. Esse, ao invés da gente reponderar, a gente elimina aqueles subitens que têm oscilação muito brusca dentro de cada mês. Então, a gente faz um processo de suavização ao excluir esses itens que têm muita volatilidade. E aqui nesse gráfico a gente observa que ambos os núcleos estão apresentando a mesma trajetória, estão conseguindo suavizar aqui o IPCA, que é esse vermelho,
e estão apontando uma trajetória de queda, né? Então, estão apontando na mesma direção, apesar de usar métodos diferentes, eles estão apontando para a mesma direção, que seria uma convergência da inflação para um nível mais baixo, mesmo uma acomodação num patamar inferior ao que a gente vinha observando aí até meados do ano passado, né? Bom, falar um pouco de NPC agora, né? Como eu havia comentado, o NPC, basicamente ele está considerando os mesmos produtos, os mesmos bens e serviços do IPCA. A diferença é que essa cesta agora ela é ajustada para consumidores de baixa renda de 1 até 5 salários mínimos, né? Então seria uma inflação para a classe mais pobre um pouco. Bom, aqui retornando àquele mesmo gráfico, né, a gente vê que Brasília também, no INPC, se situa aqui. Na verdade, se a gente considerar, Goiânia tá com o mais baixo aqui. Brasília continua só perdendo para Goiânia, né, registrando no acumulado no ano 0,61, mesmo valor do IPCA, bastante baixo também, sobretudo se a gente considera a média nacional tem sido de 1,12, né, isso no acumulado no ano. E na leitura mensal, Brasília registrou 0,18, né? Um pouquinho acima do piso, né? O piso aqui tem ficado em 0,13, tem alguns com 0,15, Brasília 0,18. Ainda assim, uma inflação bastante bem comportada para os padrões brasileiros, né? E para o que a gente tem observado também em Brasília nos últimos tempos. Aqui seriam as maiores e menores contribuições do INPC, né? Uma diferença do NPC para o IPCA, a gente viu no IPCA que a gasolina tinha dado a maior contribuição, né? Aqui no NPC é a energia elétrica residencial porque ela tem um peso maior na cesta de consumo dos mais pobres do que a gasolina efetivamente. Então isso acaba deslocando um pouco da atenção para a energia elétrica, né? Com contribuição de 0,12 no índice total. Seguido de alguns gêneros alimentícios, né? Tem cebola aqui na segunda posição, a gasolina somente na terceira posição e o leite longa-vida na quarta posição aqui. Automóvel, eu botei usado, né? Mas automóvel é usado. Usado tem um peso maior na cesta, mas enquanto no IPCA era o novo, né? Aqui no INPC está sendo usado, que está respondendo por uma contribuição maior. E do lado positivo, né? A passagem aérea tem contribuído também para desacelerar o INPC, seguido de mamão, costela, o etanol também aparece com alguma contribuição, e por fim o gás de botijão, com alguma variação negativa também, contribuindo para baixar a inflação nesse segmento das famílias mais pobres, né? Aqui a variação acumulada em 12 meses, né, para a gente olhar um pouco para os grupos que estão contribuindo para essa trajetória de queda do INPC. Basicamente os mesmos grupos, né, transporte em Brasília rodando abaixo, bem abaixo, mais de 1 ponto percentual abaixo do indicador nacional. A habitação bem mais baixa em Brasília do que no Brasil, isso também tem contribuído bastante para o INPC nesse nível mais baixo. E, em termos de alimentação e bebidas, tanto em Brasília quanto no Brasil, a gente acaba tendo um movimento de deflação, embora no Brasil esse movimento seja muito mais acentuado, né? Mas também em Brasília tem contribuído para reduzir a inflação para esse segmento de famílias mais pobres, né? Aqui a trajetória em gráfico, né, do INPC, a gente vê que basicamente a trajetória é muito parecida com aquela que a gente observou no IPCA, né? Meados de 2016 começa um processo de convergência, ele acentua de maneira mais forte em meados de 2017 e continua essa trajetória acomodando aqui num patamar mais baixo nesse início de ano e nesses 5 primeiros meses de 2018. Bom, considerações finais, né? Um apanhado geral do que a gente viu aqui. O IPCA ele apresentou um valor relativamente baixo em maio, né? Sobretudo se a gente comparar com maio do ano passado, a gente teve um valor inferior. Isso acaba reforçando a trajetória de queda que a gente tem observado nesses últimos meses. Em relação aos grupos, o transporte registrou um avanço no preço da gasolina e do automóvel novo, isso no IPCA, mas que foram compensados pela redução significativa no preço de passagens aéreas, né? Que tem um peso bastante significativo, como a gente viu. O grupo de habitação, como a gente ressaltou, teve um forte impacto do aumento da energia elétrica residencial, né, devido à mudança da bandeira tarifária de verde para amarelo no último mês. E o grupo de alimentação e bebidas registrou deflação, sobretudo nos preços da alimentação em domicílio, né. Isso aconteceu em Brasília, aconteceu em algumas outras regiões do Brasil,
notadamente Belo Horizonte e Ceará, Fortaleza, registraram quedas acentuadas nesse grupo, mas na média nacional isso não aconteceu, né? Então, isso acabou fazendo com que o PCA de Brasília destoasse um pouco na leitura mensal em relação ao indicador nacional, né? Isso acabou dominando esse grupo, né, que acabou apresentando a primeira queda, como eu comentei, desde setembro de 2017. Balanço de riscos, né? Quais são os prognósticos que a gente está enxergando aí num horizonte mais de curto prazo? Bom, em relação à gasolina, né, que é um preço bastante importante aqui em Brasília, como a gente já comentou outras vezes, tem um peso cerca de 30% maior do que na média nacional. O preço do petróleo no mercado internacional tem recuado, né? Desde a última semana de maio para a primeira semana de junho, o barril do petróleo no mercado internacional passou de 76,45 para 73,40. É uma redução, se a gente pensar em termos de mercado de petróleo, uma redução bastante significativa, sobretudo em uma semana, né? Daí quase cerca de 10%, né? Um pouquinho menos. O dólar, por outro lado, mostra alguma instabilidade, né? A gente tem visto que o mercado de câmbio tem mostrado bastante oscilação, mas o Banco Central tem atuado também para conter um pouco dessa oscilação, então a gente não sabe exatamente como é que vai caminhar o câmbio, né? Vai depender dessa guerra de braço aí do mercado com o Banco Central, então isso fica um pouco em aberto. E a outra incerteza que a gente tem é em relação à Petrobras, né? Como é que vai ficar essa política de repasse dos preços, né? A gente não sabe exatamente não foi definido, cravado, como é que vai ser essa política de repasse, né? Se vai ser 30 dias, 60 dias, então a gente não sabe muito bem. Mas, se a gente fizer um combinado de todos esses vetores aqui, eu acredito que a tendência é que a gasolina se mostre mais comportada e com tendência de baixa, né? Porque, por um lado, a gente tem o preço do petróleo caindo, pelo outro, o dólar tem oscilado, mas o Banco Central tem atuado, e o Petrobras deve ficar em stand-by, aí não deve anunciar reajuste muito brusco devido a essa crise que se instaurou aí nos últimos dias. A tendência, eu imagino, que deva ser de alguma acomodação dos preços da gasolina. A energia elétrica, por sua vez, a notícia não é das melhores, né? No mês de junho, a gente já teve, a ANEEL já anunciou a mudança de bandeira tarifária de amarela para vermelha patamar 2, né? Se a amarela adicionava R$1 a cada 100 kW, a vermelha patamar 2 adiciona 5, né? Então, quer dizer, o baque aí na conta de luz vai ficar bastante severo no próximo mês. A gente deve esperar um impacto aí bastante pronunciado, acima aí de 0,10 de contribuição no IPCA, né? Então, alguma coisa que deve mexer um pouco com esse grupo aqui de habitação, mais uma vez. E, além disso, ainda permanece indefinido, né, aquela questão judicial, como a gente tinha comentado também na última reunião, a SEB entrou na Justiça pedindo uma recomposição tarifária, porque ela alega estar com desequilíbrio econômico-financeiro. Isso está na Justiça. Se for decidido favoravelmente a SEB, a gente pode ter um aumento aí extraordinário da tarifa de energia elétrica, que, somado a essa questão da bandeira tarifária, pode acabar se tornando aí um reajuste bastante pronunciado, né? Mas isso permanece indefinido. O que a gente tem de certo mesmo é essa questão da bandeira tarifária, então a gente já pode esperar aqui no mês que vem um aumento da energia elétrica. E, por fim, o setor de alimentos, né, que é tão importante tanto no IPCA quanto no INPC, o índice de commodities agro, né, que mede a variação dos preços das commodities agro, ele avançou nos últimos 2 meses quase 10%. Né? Então, isso acaba sendo um fator de risco. Eventuais repasses desses custos maiores das commodities agros tendem a se materializar no IPCA dos alimentos, sobretudo a alimentação no domicílio. O avanço do dólar também, nos últimos 2 meses, tende a ser repassado em alguma medida para esse setor. A greve dos caminhoneiros, que muito provavelmente vai ter impactos mais pronunciados no IPCA do mês que vem, né, visto que essa greve ocorreu no final do mês passado, então boa parte da pesquisa do IBGE acabou não pegando os efeitos dessa greve, mas no mês que vem provavelmente deve se mostrar, nesse mês, quer dizer, mês de junho, né, mas na leitura do mês que vem deve mostrar um impacto disseminado, né, em vários grupos do IPCA, notadamente nesse grupo aqui de alimentos, que é um grupo bastante sensível a essa questão. E, por fim, todos esses primeiros 3 tópicos aqui que eu levantei do alimentos sugerem alguma elevação, né? E o último tópico, por sua vez, talvez seja o único ali que está
atuando a favor, vamos dizer assim, né? Que a atividade mais fraca seria o único vetor contrário aí nessa composição de balanço de riscos para o setor de alimentos. Então, é basicamente isso. Eu agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição depois na mesa. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou só mudar a apresentação, só um instante. Boa tarde, gente. Para economizar nome, outro João aqui, né? Fica fácil. Agora para você ver, né, Xará, como aqui quem traz a notícia leva a culpa, né? Seus colegas aqui já falando que vão levar o seu gráfico dizendo que caiu o preço do gás. Lá, quando ele for comprar o botijão, ele vai querer desconto com base na pesquisa aqui. É isso mesmo. E a respeito da mudança da bandeira tarifária, aproveita, gente, que junho é mês dos namorados, faz tudo à luz de velas, né? Economiza energia aí, né? Então vamos lá, analisar o que aconteceu em maio na nossa central de abastecimento do Distrito Federal. Foi isso aí, queda em todos os grupos que compõem o índice, para surpresa de muitos, né? Talvez esperando os efeitos imediatos, né, do movimento que aconteceu no final do mês passado, mas ainda posso dizer que existem alguns fatores pontuais que a gente vai ressaltar aí na apresentação, mas também a gente não pode não pode deixar de levar em consideração exatamente o mesmo argumento que aconteceu no final do mês, né? E para ele distorcer o que aconteceu, principalmente que na Ceasa são 2 dias na semana que comandam a comercialização, né, na segunda e na quinta-feira, então realmente foi pouco tempo para ter um impacto assim tão forte. Mas eu já digo que eu acompanho esse índice dia a dia, que essa queda teria sido maior, né? Então, aqui, ó, nas frutas, em torno de 4,2% de queda, nos legumes 2,7%, arredondando aqui, né? 15,6% nas verduras e 9,5% nos ovos e grãos. Aqui nessa tabelinha, o que vai ficar mais claro no próximo gráfico, né? Que o mês de maio ele é tradicionalmente de queda, né? No nosso entreposto. Aliás, no gráfico isso também vai ficar mais fácil de ver. O segundo e terceiro trimestres são tipicamente de queda no nosso entreposto. Aqui na tabela está fácil também de visualizar isso, mas o gráfico aqui fica mais claro ainda, né? Que essa parcela aqui, eu sei que em 2017 a gente teve essa anomalia aí, mas o normal é isso aqui, ó, esse mergulho que se dá nessa fase por vários motivos, né? Por questões de produção local, né, que são favorecidas nesse período, por conta também no período de férias aqui, Brasília, né, o pessoal sai mesmo, a demanda cai bastante, né, os colégios e tudo, então acaba dando essa nossa curvinha no atacado, né? A gente pode até às vezes não sentir isso tanto no varejo. Eu já vou usando meu airbag aqui, mas isso é o que acontece lá no atacado. Esse slide para ilustrar que os nossos principais grupos são frutas e legumes, com 91% do índice, e verduras e ovos são os outros dois que disputam os 9% restantes. Em pontos percentuais, a gente pode ver bem que essa queda aqui de 4% nas frutas carregou 3 pontos percentuais dos 4 de queda no mês, né? Então, são frutas aqui que comandam essa situação. Nossas pobres verduras aqui, né, que durante essa época de frio são esquecidas, deixadas de lado, elas caem mais de 15%, e olha o tanto que elas acabam impactando no final das ponderações, né? Muito pouquinho. Então, nós temos aqui os nossos 2 principais grupos. No caso aqui, analisando produto a produto, né?
Nessa depreciação de 4,21, a gente ainda percebeu essas 3 fortes elevações, né? A goiaba com 19,2%, melancia com praticamente 12% e manga na variedade Tome de 11%. Do lado de cá, condizente com a pesquisa do IBGE, nós temos puxando as quedas aqui, essas 2 variedades de mamão na casa dos seus 40% de queda, né, bem forte, e a banana aqui com 21,7%, né, e a uva com 20% de queda. Produtos do grupo de verduras, só o repolho que apresentou essa elevação, né, de praticamente 24%. Mas assim, a massa do grupo aqui é de queda, tanto é que o resultado final aqui para o grupo é uma forte retração. Realmente, isso aí já é esperado, né? Por isso, por estar há 4 anos na Ceasa, eu digo, continuem comendo os seus folhosos aqui, que eles também têm que fazer parte da alimentação de vocês, né? Aí vem o japonês, assim, não, eu como bastante verdura, né, no tempurá, empanado, né, com bastante gordura, bem bacana. Mas não, continuo comendo sua salada verde, ainda que esteja frio, né? Porque é até uma dica de consumo, né? Porque esses produtos ficam baratos. No setor de ovos, a gente ainda percebeu queda. A gente sabe que a gente leu a notícia, né, que os produtores de ovos tiveram que descartar produto, né, até animais, né, tiveram que ser descartados por conta da paralisação. Mas, por enquanto, o que a gente tem, né, que a gente conversou também com o comerciante de ovos, que realmente isso já tem chegado mais caro. Mas, novamente, não deu tempo de afetar o resultado, né, o rumo da variação mensal. Mas, realmente, é possível que isso venha repassado para o preço do consumidor. Essa aqui é só uma recapitulação, né? Dessa vez eu consertei aqui mês de maio. Nós tivemos essa queda geral de 4,13%, dividido em grupos das frutas, todos caindo das frutas, né? 4,2%, legumes 2,7%, verduras 15,6% e ovos aqui no 9,5%. O que aconteceu com a goiaba, que destoou ali, né? Que liderou os avanços? Ela já vinha entrando na entre-safra, então ela já vinha ganhando preço e perdurou, apesar dessa produção aqui ser predominantemente local. Então, o efeito da paralisação não foi tanto sentido aqui nesse produto, não. O caso do mamão, nessas 2 variedades, que não são produtos de proveniência local, né? O que aconteceu foi o seguinte: antes da paralisação, já havia uma boa formação de estoque, né? A oferta superava a demanda, então estava se formando estoque. Então, ele foi usado aqui para compensar essa dificuldade. Também mamão não teve falta, né? Mamão a gente não captou falta lá, não. E, inclusive, esse movimento talvez fosse mais forte se não houvesse a paralisação. Aqui no setor de legumes, né, nós tivemos o aumento da batata de 33,5% e do tomate, essa dobradinha aqui, né? Eles vêm de regiões mais distantes, né? Não foram produzidos aqui no local, né? E se encontravam com preços mais estáveis e agora eles sim foram afetados, né? O tomate, caso do tomate, a gente tem até produção local, né? Mas o que acontece? Ela não é suficiente para garantir os preços, né? Conforme vinham, né? Relativamente estáveis. Então, o que aconteceu? A gente via muito tomate que não era tão bonito. Não sei se vocês visitaram aí os mercados, né? Nessa semana, né? Eu tive a oportunidade de ir nos 3, 4 mercados, né? Supermercados, e realmente a gente via tomate, né? Mas aquele tomate mais verde e tudo, né? Então, aqui ainda teve gente que comprou tomate bom, não faltou tomate. Mas ele sim sofreu, como a batata, sofreram grande impacto. Grande não, mas impacto relativamente forte, né? Diferentemente dos outros produtos. Chuchu, pepino, abóbora japonesa, pimentão verde,
aqui, ó, produções locais, elas tiveram, proporcionaram essa queda aqui nesses todos esses produtos, devido também ao período, né, de oferta boa. As verduras não tem nem muito comentário, né? É a época mesmo de cair preço de verduras folhosas e principalmente aqui nas alfaces e no brócolis que foram destaque. Previsões. Ainda continuam esses dois fatores aqui, né? Volume de chuva e frio. Nós não estamos levando em consideração possível outros movimentos grevistas, né? Porque antes aqui da apresentação a gente estava conversando da dificuldade do governo de cumprir o acordo, né? Aí são cenas para os próximos episódios. Inclusive, quando o meu xará falou ali de se não houver impactos, né, durante o ano, o IPCA se movimentando ali comportadamente, né? Num ano de eleição, com possibilidade de greve geral, com os Estados Unidos elevando taxa de juros, não tem impactos, vai ser assim muito bom para a gente, né? Então, folhagens seguem com sua produção favorecida, né, e com a demanda retraída. Então, a tendência para eles é redução de preço. Essas frutas aqui, como maracujá, goiaba, permanecem com tendência de apreciação devido à produção em declive, né, causada ali pela proximidade de invernos. As temperaturas continuando decrescentes, as produções desses dois itens aqui continuam também decrescentes. Já maxixe, pepino, chuchu, eles já vão para o lado da apreciação devido ainda não consumada, né, essa previsão de queda. Como eu falei, eles ainda vinham com boa produção. Agora, essa tendência se inverte, né, devido ao acelerar, ao acelerar da queda das temperaturas médias. E, para quem gosta de beterraba, a produção local também está começando a aquecer, e aí a tendência desse produto é de queda. Teve um produto que eu não coloquei no slide, porque ele não justificou, né, o top, né, entrar num top 8 aí, de maiores variações, mas foi comentado na apresentação do IPCA e INPC, né, que foi a cebola, né. Aqui no nosso entreposto, a gente conseguiu manter preços que não variaram tão fortemente, porque, coincidentemente, o que aconteceu? Acho que foi até ali quase naquela semana da paralisação, né? As safras locais, as safras próximas de cebola, começaram a liberar a sua produção, né? Entrar em alta, né? A safra. E também teve um outro lado dessa moeda, que consumidores, né, que demandariam essa cebola de outros estados também ficaram retraídos devido realmente à dificuldade do frete. Então isso ajudou com que lá na Ceasa a gente não tivesse tanta variação, né, para a infelicidade de algumas pessoas que estavam... Batata virou quase moeda assim, especulativa, né, na Ceasa, virou quase o Bitcoin da Ceasa. Cada um botava um preço, né, só que realmente efetivar a venda é outra história. Então foi isso, por isso que ela não constou aí dos nossos destaques. No mais, ressaltar o que a gente sempre fala, né, que são 66 itens e o nosso mercado é atacadista, né. No mais, eu passei para o lado errado, agradecer e partir para a nossa discussão. Muito obrigado. Bom, obrigado aos dois pela apresentação, né? Eu vou abrir para perguntas. Não sei se o pessoal da imprensa, alguém tem alguma outra pergunta, comentário? Jussânia? Está sem microfone? Bom, primeiramente, parabenizar o
trabalho aí do João. Eu acho que preparar dos Joãos, né? Preparar o resultado assim a divulgação dos resultados do IBGE hoje pela manhã e já produzir uma análise do IPCA Brasília, apontando dados interessantes, especialmente pelo que vivemos nesse período de paralisação. E eu acho que, João, que tem uns indicadores ali, alguns resultados que foi apontado agora pelo o IPCA, como o caso do bujão de gás, né? E aí a gente fica ainda mais numa ansiedade para o próximo resultado. Eu acho que essa crise dos caminhoneiros mostrou tão rápido a repercussão dos preços, de mudança, não, de abastecimento e dos preços, e aí também um ambiente muito forte de especulação, né? Eu lembro que teve uma jornalista que pediu para uma entrevista, uma análise sobre os impactos da crise, e a gente que é acostumado a analisar, principalmente indicadores inflacionários, fica até receioso de fazer a análise e de que aquela fala sirva de combustão para a especulação, né? Porque a maquininha, muita gente, realmente uma situação de oportunismo muito grande e que deixou muito aflito o cidadão. E também o próprio consumidor, né? Eu acho que não acostumado a uma situação como essa, de desabastecimento, e aí correndo no supermercado, enchendo o carrinho de 50 quilos de arroz. Então, ficou uma situação muito descontrolada sob todos os aspectos. E eu acho que as análises que a gente vai fazer a partir de agora, dos indicadores de inflação, o comportamento dos preços, vão dar um retrato, ajudar a entender, também acho que melhor, todo esse processo de acomodação, né, pós-crise, pós-negociação, e, de certa forma, quais setores, quais segmentos, ou quais categorias de preços vão retornar numa situação de anormalidade mais rápido e quais produtos que ainda vão perdurar nos repasses de prejuízos, porque a gente sabe que teve segmentos aí que acumularam expressivos prejuízos, principalmente a produção de aves, né, ovos, que isso certamente vai se reproduzir nos índices de inflação dos próximos meses. Então, eu acho que é só essa visão assim de expectativa, agora com esse resultado e ainda mais no próximo, para a gente ver como é que os preços vão se acomodar. Obrigado. Não, queria parabenizar o João, que substituiu muito bem a nossa gerente. O outro João já é craque, né? Mas o outro aqui entra assim em campo, no meio do aquecimento. Parabéns, foi muito boa a apresentação. Eu fiquei com algumas dúvidas em relação à Ceasa que eu queria colocar, mas antes eu queria saber o preço, quanto variou nos últimos 12 meses a gasolina e o gás aqui no DF. A gente tem esse número? Não, mas tudo bem, pensa aí. E a outra coisa, e a outra, mas em relação ao Ceasa, eu estava querendo, a partir dessa questão do Jussânio, vocês sentiram mais falta de produtos chegando ou mais falta de consumidores? Porque, às vezes, o que eu também estava percebendo é que a falta de consumidores nos pontos acabou que não deu para jogar o preço muito lá para cima e não teve um desabastecimento, apesar de terem algumas emissoras jogando no terrorismo, que eu acho que foi a pior coisa dessa crise, foi a emissora líder jogando um processo de desabastecimento. Eu acho que não sei se foi tanta gente assim na corrida para comprar coisas desmesuradamente no atacado, porque eu acho que isso foi o pior, né? Então, eu queria saber essa experiência de vocês. E uma outra questão é
para o futuro, o que vocês veem em relação a tabelamento de frete e como é que isso afeta? Porque eu acho que para a economia, pelo menos para os economistas tradicionais, coisas que nos arrepiam é tabelamento de frete, contingenciamento de preço de combustível. Essa coisa que a gente não viu, desabastecimento recentemente, é porque a galera os milênios, né? Porque a gente que está nessa parada aí dos anos 80 e 90, até antes, a gente viu o que é desabastecimento, congelamento, tabelamentos, fiscais de Sarney, né? Pessoal, os milênios nem sabem que o Sarney foi presidente da República, mas eu me lembro disso. Então, eu queria saber a avaliação de vocês em relação a alimentos, né? Bom, obrigado, Jussane. Alexandre, mais algum comentário? Eu só ia fazer 2 comentários bem rápidos. Assim, eu acho que além do resultado, né, em si bastante baixo para Brasília, o que eu achei interessante ali no gráfico é a variância que teve grande, né, entre as regiões. Né? Salvador, sei lá, teve 1,21, né, e a gente com 0,15. Né? Então, o impacto, eu acho que foi ainda diferenciado entre regiões, né, no mês. Eu não sei se isso pode ser explicado pelo impacto diferenciado da greve ou algum outro efeito, né? Acho que esse é um resultado. E o outro, que eu acho que também sempre, além dos resultados que a gente tem normal de efeito sazonal da transporte aéreo e o efeito da gasolina, energia elétrica e coisas do tipo, é a consistência, como a gente tem aumento na saúde, né? Sempre o item saúde sempre está com efeito acima da média, né? Enfim, é pouco, mas como a inflação é baixa, eles continuam sempre com aquela reposição alta. Eu acho que além dos comentários que você fez, também, de novo, parabenizar, né? Eu acho que foi um trabalho, ficou muito boa a apresentação, a ideia do índice de difusão também é interessante, que a gente vê como, quando a inflação estava muito alta, a gente estava chegando quase 70% de itens tendo aumento de preços, né? E agora a gente está com menos de 50% de itens tendo aumento de preços. Né? Acho que esse mostra bem o que a gente está falando, quer dizer, a inflação está baixa e ela não é disseminada na economia. Então, quando a gente tem choques, é concentrado na gasolina, é concentrado na energia elétrica e coisas desse tipo. E aí também é importante a gente ter a suavização lá e olhar o núcleo, que a gente consegue depurar esses efeitos. Né? Eu acho que isso é importante. Só para complementar para vocês lá na SEASA a pergunta do Alexandre, quer dizer, e também do comentário do Jussânio, desses impactos todos, quer dizer, um monte de pintinho que morreu, um monte de galinha que morreu, ovo que não conseguiu ser entregue, quão real é o impacto disso na oferta, né, de alimentos? Isso a gente vai sentir para frente, quer dizer, vai ter, sei lá, leite que jogou fora, aquelas coisas, aquelas cenas que a gente via, toda meio desesperador assim de olhar aquelas coisas. Quanto que isso teve de real impacto na oferta? Que vocês acreditam de impacto para frente? Né? Bom, eram esses meus comentários e agradecer de novo. Não sei se você quer comentar alguma coisa, João. Eu vou passar primeiro a palavra para ele e depois para vocês, pode ser? Para mim primeiro? Pode ser, né? Eu estava tentando consultar aqui no site do IBGE para ver se eu encontrava para você a variação em 12 meses. A gente tinha esse gráfico na apresentação, eu acabei tirando porque estava mais interessante olhar a variação mensal, que todo mundo ficava na expectativa, do que o acumular em 12 meses. Né? Mas, assim, de cabeça, o que eu tenho é que, a nível Brasil, se a gente olhar desde o início da política de reajuste da Petrobras, lá em julho do ano passado, a gente já aumentou mais de 55%. Né? Esse é o dado que eu tenho de cabeça. Agora, para o DF, especificamente nos 12 meses, eu não tenho de cabeça a gasolina. Mas, de repente, até uma sugestão para a gente voltar com aquele gráfico no próximo mês, né? Até porque, como é bastante sensível essa questão da gasolina aqui no DF, acho que talvez seja importante acompanhar. Enfim, acho que é basicamente esse o comentário. Vou passar a bola agora para o João, o meu xará aqui, que acho que ele tem mais o que dizer aí sobre... Tô ansioso também para saber essa postura sobre o tabelamento do frete. Acho que é uma questão de R$1 milhão hoje da economia brasileira, né? Então, você vê, né, essa questão da greve dos caminhoneiros. Um pouco antes dela estourar, vamos dizer assim, tinha voltado de férias, estava tranquilo, já estava falando com o João. Pô, João, a imprensa não está aqui, quase não está ligando mais para a gente, né?
que o setor alimentício foi um carro-chefe para baixar a inflação brasileira nos últimos 18 meses. Esse é um fato, né? Aí deu o problema dos caminhoneiros, eu não tive sossego em quase 10 dias. Foi uma coisa de doido, assim. Deu vontade já. As coisa boa é férias, né? O ruim é ter de voltar. Eu falo isso, as pessoas não entendem. Mas foi... E aí você vê, comentando da imprensa, né? Assim, claro, a imprensa é saudável, a gente tem uma imprensa livre e tudo. Mas a gente vê que, às vezes, as pessoas falam umas coisas, não é nem tanta questão da imprensa, né? As pessoas falam coisa que não tem sentido. E depois, para você desmentir, você tem um trabalho danado e você não desmente. Vou citar um exemplo aqui. Aqui em Brasília, não teve batata de R$350. Não teve batata de R$350. Porém, eu fui acompanhar um colega da Record e ele entrevistou, ele foi lá à tarde, né? A SEASA é um ambiente que trabalha de dia, e entrevistou um cidadão que tinha um saco de batata lá. Ele não é vendedor de batata sério. Ele não é, simples assim, ele não é. Ele é irrelevante no mercado. Tanto é que totalmente irrelevante. Aí esse cara pega e fala que tem batata R$350 aqui na cidade de Brasília. Mal sabe esse pessoal, por exemplo, que talvez um dos top 3 maiores produtores de batata do Brasil está lá dentro da SEASA de Brasília, né? Ele mesmo, né, ficou revoltado quando ficou sabendo que esse cara vendendo porque assim, é a mera especulação. É o vai que cola, né? Só que isso assusta a dona de casa. Assusta um dono de mercado lá de Unai, que vê um negócio desse e fala assim, eu já estou com problema, vou vir com o meu caminhão, vou ficar parado na estrada, vou pagar R$350 na batata. Então, assim, é complicado. E pior do que falar que a batata 350 falar que é uma mentira. Isso é uma mentira, né? E reproduzir a mentira na grande imprensa. E é complicado. Isso aí é uma coisa complicada. Isso aí. E tem efeitos dessa greve. Eu até comentei rapidamente com o Jussano ali no corredor. Eu acho que o pessoal do movimento nem sabia o tanto que ia crescer isso, na verdade. Eles não sabiam. Eu tenho isso comigo. E tem efeitos desse movimento que você vai computar os prejuízos até o final do ano. É muito fácil chegar agora e soltar um número. Eu mesmo posso chegar e falar, teve uma quebra de tantos milhões de reais de comercialização lá na SEASA. Consigo soltar um número aqui e defender mais ou menos. Só que a gente só vai ter esses efeitos práticos no final do ano. Setor de granja, por exemplo, aves e suínos, eles trabalham no sistema superadensado. Então, qualquer variação, temperatura, água e alimento, provoca estresse, provoca doença e aumenta a mortandade. E você teve uma situação generalizada em todas as fases dessa cadeia. Então, mensurar o impacto disso agora é muito difícil. Possivelmente quebrou o ciclo e a gente só vai retomar isso no final do ano, talvez início do ano que vem. A gente já sabe de algumas frutas e legumes que também afetaram as plantas. Só que aí, no caso, eles conseguem, tirando questões de árvores, né, se recompor um pouco mais rápida. Então, assim, os impactos econômicos disso é a longo prazo. Lembrando que a proteína mais barata para o brasileiro é o quê? É ovo, frango e porco, né? O gado, ele foi afetado, mas eu diria em menor escala. É mais uma questão de prazo de abate para o frigorífico, porque, na pior das hipóteses, você solta o boi no pasto, se fosse o caso, né? Eu acho que contar com o setor de alimentação para os próximos 2 ou 3 meses para ajudar positivamente na inflação, eu não contaria com isso. Não contaria com isso. Possivelmente a gente vai ter uma elevação da inflação, né, nos próximos 2, 3 meses, puxado pelo setor de alimentos, mas também não vai ser só pelo setor de alimentos. Também outros setores vão puxar. Por uma coincidência, eu vi uma rápida matéria da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que ele já deu alguns números sobre o impacto do tabelamento do frete, né? No caso do arroz, de 35% a 50% a mais, e no caso de suínos e aves, a 63% a mais, no caso da tabela. Aí eles falam os outros números lá. Claro que a gente tem de mensurar o quanto do valor do frete impacta no preço total daquele produto, mas de todo jeito são elevações grandes. E não é uma elevação só do setor agrícola. Isso aí
de quem compra um tênis numa loja virtual ou quem compra um carro, vai sentir. Afinal de contas, infelizmente, o nosso modal é rodoviário e não temos uma perspectiva de 10 ou 15 anos de reversão disso, né? Aguardar, né, na verdade, cenas dos próximos capítulos, né, para ver o que vai acontecer. O cenário econômico também, em questão de elevação da cotação do dólar, não é favorável para o setor agrícola, né, para, no caso de aliviar a pressão de preço, porque nós temos muitas frutas que são exportadas, especialmente para a Europa, né? Tem toda uma indústria de exportação de frutas ali no Nordeste, que com a que a gente falou do dólar, mas automaticamente o euro inclusive até subiu até um pouco mais que o dólar, que eu estava vendo, que manda frutas para a Europa, né? Manga, melão, e por aí vai, mamão. Então, assim, com esse valor atrativo a mais do euro, ele vai exportar. Se a gente quiser competir, a gente vai ter de pagar mais. Só que, infelizmente, nós ganhamos em real e não ganhamos em euro, né? Então, assim, o cenário para os próximos 2 ou 3 meses não seria favorável se fosse fazer uma análise agora. Deixei o Fernando dar as notícias, porque senão era o economista, né? Que o economista gosta de dar notícia ruim, né? Observando volume de documentos fiscais que a gente apurou, porque a digitação ainda do volume transacionado ainda não foi concluída, né, do mês anterior. Volume, a gente teve uma redução aí de cerca de 60%, não foi? Na entrada de nota fiscal. Foi na semana, né, que eu estou falando, na semana, ali, porque foram os 10 dias ali, né, pegou uma segunda, uma quinta em cheio, né, aí a gente teve naquelas feiras uma redução nesse patamar, né? Novamente dizendo que não houve desabastecimento, a gente não teve notícia, né, de desabastecimento. Se algum comprador foi e não conseguiu completar a sua cesta, eu não tenho essa informação assim firme, assinada, né? Mas juntando o Lé com o CRE, eu entendo que realmente o comprador também reduziu a sua demanda, né? Porque se eu acabei de concluir que a oferta naquela semana foi reduzida e não houve desabastecimento, não houve queimou o estoque também, alguma coisa assim, mas tudo leva a crer que também houve o nosso trabalho pedagógico, o Fernando mais do que eu, que ele é um cara que gosta de dar mais entrevista do que eu, nosso trabalho pedagógico de evitar efeito manada, né, que acelera qualquer desabastecimento, ou que às vezes cria a situação, né? A gente vê, né, que as notícias assustam, né? Aí a gente viu aquelas corridas aos postos de combustível, quem estava no vazio, quem estava no cheio, tanto que no finalzinho desse momento, né, minha mãe, muito assustada, ela correu, ficou na fila, 4 horas. Chegou na bomba e falou, pode completar. 22 litros. Ela ficou assustada, eu não sei se semana que vem vai ter, né? Aí, isso que acontece, né? Meu pai ficou com ela, virou para mim, 5 litros por hora. Pois ficou lá, essa é a situação. Então, a gente fez, novamente, muito mais o Fernando que eu, mas sempre que a gente respondeu alguém de algum meio de comunicação, a gente tentou pacificar, apacentar isso, né? Para que não fosse uma profecia autorrealizável. Vai desabastecer, desabastece, né? 4 anos de SEASA eu ainda tenho aprendido. Eu aprendi que existem plantas, né, hortaliças, que se você também demora muito para colher e deixa o produto, né, o fruto lá, muito maduro no pé sem colher, a planta entende que ela alcançou a sua velhice, né? Sua maturidade, para ser mais exato, né? Sua maturidade. Então, pode ser que ela não volte a produzir ou ela produza menos. Então, você vê que são detalhes. Eu estou há 4 anos lá no meio e estou aprendendo. São detalhes, tudo impacta. Inclusive, não colher ou demorar a colheita também impacta. No período que a gente chama de D+1, né? Ou D+2, não sei, a gente vai aguardar. Agora, tabelamento é uma coisa também que me tira o sono,
De vez em quando liga alguém, né? Sessão de estatística, João Bosco, boa tarde. Boa tarde. Ah, eu fiquei sabendo que vocês tabelam um preço aí. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala isso, não fala isso. A gente faz a pesquisa sistematizada e repassa, mas a gente não faz tabelamento de preço. Tabelamento de preço acaba gerando escassez, acaba gerando desabastecimento e toda a distorção, né, que a gente aprende a amar, que é o sistema de preço, né, de demanda e oferta. É um sistema que funciona. Não funciona você juntar, por mais brilhantes que sejamos, juntar nós aqui e falar assim, quanto que você acha que devia ser o preço de tal? É difícil, né? Que isso é impossível. Mas, realmente, para mim, falar em tabelamento é horripilante. É horripilante. Então, acho que é isso, né? Obrigado aos Joãos, né? Fernando, obrigado mesmo. Contar uma historinha também. Eu fui no mercado quando estava no auge da crise. E o mais engraçado é que foi no mercado onde tinha muito aposentado, muito velhinho, assim. Aí a velhinha chegou perto de mim e ela falou assim, o preço não aumentou, mas vai aumentar, compra mais. Era muito engraçado. E ela falando com todo mundo. Ela falava com todo mundo, essa velhinha. Era muito engraçado. Assim, eu vi na TV. Eu falei com ela, minha senhora, acho que não vai acabar, mas se a senhora quer comprar, compra. Foi muito engraçado. Pergunta para a velhinha, né? É aposentada. Bom, gente, obrigado, então. Na fila da gasolina, não. É a primeira necessidade. Com certeza, certeza. A gente faz uma previsão de IPCA até o final do ano, não? Eu me lembro que o Brasil estava mais ou menos 3,5, uma coisa assim, né? E a gente estava andando na casa dos 2 e pouco. Historicamente, nosso IPCA roda baixo um pouco no Brasil. Então, o Brasil estava nessa casa dos 3,2, 3,3, a gente estava um pouquinho menos, perto de 3. Mas, até agora, a gente está com o IPCA muito baixo, né? Então, isso é um fator de risco baixista. A gente está com o IPCA bem baixo em relação ao Brasil. Para melhorar a atividade econômica, a boa notícia é que a atividade econômica continua fraca. Então, Uma boa notícia. Não, mas o dólar vai rodar na casa dos 4. O dólar dos 4, eu acho que sempre nos afeta a inflação. exato. Cenas para Ô tio Santos, você falou que foi lá na Ceasa, né, e viu um movimento fraco, mas eu vi uma entrevista, né, do presidente da Associação dos Bares e Restaurantes de Brasília. Durante o problema dos caminhoneiros, teve uma redução de mais de 40% da frequência em bares e restaurantes no Distrito Federal. Aquele estacionamento em frente à Ceasa, né, que é pago, né, que as pessoas que usam geralmente vão lá na Feira dos Importados, naquele primeiro final de semana teve uma queda de mais de 70%. Então, assim, você teve, por parte do comércio, eles tiveram um prejuízo grande. E é difícil mensurar, por isso que eu falo que esses efeitos do problema dos caminhoneiros é de difícil mensuração econômica nesse momento. A gente vai conseguir mensurar isso com o passar das semanas, possivelmente só no final do ano. Bom, só um último comentário, né? A gente estava levantando as previsões de crescimento, né, João, do Brasil. E aí, o legal é que tem um boletim Focus, você pode ir acompanhando. E aí, quando você pega, antes da greve dos caminhoneiros, estava a mediana 2,5, caiu para 2,18, né? Assim, durante os 10 dias você tem uma queda, caiu 0,32. A expectativa e a inflação aumenta um pouquinho, né? 0,2. Bom, eu não quero terminar sexta-feira com notícias tão ruins. Acho que a gente tem que acreditar que vai melhorar, né? E tem alguma divulgação para a semana que vem? Tem o seminário dia 14, né? E dia 14 a professora Débora Diniz, não é isso? Ok, dia 15 tem a reunião do CG.
Sim, coautoras dela, ok. E dia 15 a gente tem um evento do CG, né? Que vai ser um lançamento. Bom, enfim, tem, sexta-feira. Ok. Bom, obrigado, abraço a todos. Tchau.